Olá, me chamo Fernanda Cristina da Silva Kiesinski. Sou graduanda no quarto ano do curso de Geografia da UniOeste, campus de Marechal Cândido Rondon. Faço parte, como bolsista, do projeto de iniciação científica Fauna do Solo, um agente construtor ou modificador da Assembleia de Fitólitos do Solo. Sou orientando da Prof. Márcia Regina Calegari. Embora a movimentação de fitólitos, que são corpúsculos de sílica fitogênica, pela fauna do solo não seja o único método de mistura dentro de um solo em regiões tropicais, a macrofauna ela desempenha um importante papel e suscita questionamentos quanto à influência da bioturbação na assembleia fitolítica e suas implicações na interpretação da trajetória evolutiva do ambiente. Então, especialmente da vegetação e do clima. Então, o que são fitólitos? Então, fitólitos, eles são biomineralizações de sílica que são produzidas por plantas ao longo do seu ciclo vegetativo. E o seu uso como proxy biológico, ele requer entendimento das suas propriedades morfológicas, químicas e físicas, e sobre as suas relações com os solos onde são estocados. Em contexto tropical, são poucos os trabalhos que avaliaram os impactos da bioturbação na distribuição de fitólitos nos perfis de solo. Então, assim, alguns questionamentos se apresentam quanto à influência da bioturbação na preservação e composição da assembleia fitolítica no solo, sedimento e suas implicações nas interpretações paleobotânicas e paleoambientais, conhecer e esclarecer a influência da macrofauna do solo, as formigas e na composição, a quantidade, diversidade e distribuição de morfotipos que compõem a assembleia fitolítica em solos com atuação e expressão da atividade biológica. É avaliar a influência da atividade biológica na composição das assembleias de fitólitos preservados nos solos em macroescala. Concentre-se em solos tropicais, altamente intemperizados e com sinais de bioturbação, deconstrução de montes, canais e camadas pelas formigas saúvas, desempenha um papel dominante na pedogênese e visa variar a bioturbação no solo e as variações entre as assembleias de fitólitos em dois solos com níveis diferentes de bioturbação e os materiais dos formigueiros e de preenchimentos de biotúbulos. Então, a área de estudo selecionada foi aqui na região oeste do Paraná, no distrito de Porto Mendes, que é pertencente à cidade de Marechal Cândido Rondon, aonde tem uma grande atividade da macrofauna. Então, essa área ela é administrada pela Associação Técnica das Indústrias de Mandioca do Paraná, a ATMOP. O local da coleta é no limite entre a floresta e a área de cultivo de mandioca. Então, na área, ela tem predominância de solos arginosos, na qual, nessas áreas em específico, foi descrito como latossolo vermelho, mas na região encontram-se nitossolos e latossolos, argilosos, muito profundos. Então, o solo na região é derivado de basaltos do grupo Serra Geral, clima CFA, clima tropical, e floresta estacional semi-residual e possui um relevo variando de suave a ondulado. Então, as análises elas foram de rotina para ajudar na caracterização do solo. Então, essas análises elas foram realizadas nos laboratórios da União. Então, o Laboratório dos Estudos de Dinâmica Ambiental, o LEDA, e no Laboratório de Fertilidade do Solo. Então, as análises físicas feitas foram densidade de partículas e granulometria, o método da pipeta. Então, análises químicas são os macronutrientes. Os macronutrientes são o magnésio, o cálcio, o potássio, o fósforo e o alumínio. O pH também foi feito, o CTC, a saturação por base, soma de bases, a matéria orgânica. Então, a gente utilizou as metodologias utilizadas por Teixeira e Lana. Então, para a extração de fitólitos, a professora Márcia, ela adequou essa extração para solos da região tropical. Então, ela consiste nas seguintes etapas. Então, na eliminação da matéria orgânica com peróxido de hidrogênio, a frio e a quente, a eliminação dos recobrimentos de óxidos de ferro e de alumínio, concentrato de tionito e bicarbonato de sódio.
Então, a eliminação das argilas por meio da centrifugação, a separação dos fitólitos por flutuação, que é a última parte do processo, ajuda a separar o fitólito, a deixar ele flutuando com o líquido mais pesado, que é o pólito no extrato, com uma densidade de 2,35 gramas. Finalizando isso, a gente parte para a montagem das lâminas, que podem ser temporárias ou permanentes. As temporárias a gente monta utilizando o óleo de imersão, e as permanentes o Eterlan, e a gente analisa no microscópio petrográfico, que ajuda na hora da contagem, identificação dos fitólitos, dos morfotipos. Então, os resultados da contagem de fitólitos eles vão ser organizados em tabelas com valores absolutos de fitólitos. Então, quando a gente analisa a lâmina, faz a contagem, a gente tem que contar até 200 fitólitos. O resultado da granulometria a gente vai ver aqui nesta tabela. Então, o solo da área estudada, ela foi classificado como latossolo vermelho, tanto no campo como na granulometria. A textura a gente pode ver que é de muito argilosa a argilosa, tem uma grande variação da fração argila, da fração silt e da fração areia. Então, de modo geral, com esses resultados, a gente pode ver que as amostras elas apresentam similaridades entre elas, indicando que a fonte desse material que foi transportado pelas formigas saúvas são do próprio perfil. Essa tabela que eu vou mostrar agora nos mostra que a fração insolúvel ao ácido ela variou de 0,028 a 0,0786 gramas, que representa entre 0,30 a 12,54 gramas inicial do solo. Então, a gente começa com 4 gramas. A primeira parte é pesar 4 gramas. Então, no final, a gente vai fazer essa conta para saber quanto que a gente conseguiu resgatar de solo. Então, a gente pode ver aqui na tabela que as categorias com maior porcentagem de fibra são a do material do solveiro, principalmente a amostra 16A, e a que apresenta baixa porcentagem de material é a categoria de preenchimento de canal, dando destaque para a amostra 3A. Então, por aqui, a gente vai analisando, vai fazendo a contagem, e a gente utiliza o CPN para denominar os fitólitos. E a gente vai vendo que cada fitólito tem as suas peculiaridades, vamos dizer assim. Que cada um vem de uma família de plantas. Então, aqui a gente viu que tem a das ciperáceas e dicotiledôneas com maior porcentagem. Então, foram encontrados 19 morfotipos nas amostras de fitólitos. E nem todas as nossas amostras foram encontrados fitólitos. Que mostra que, nesses nossos estudos, que a gente viu que essas categorias é constituída predominantemente de fitólitos de ciperáceas, seguidas pelas plantas lenhosas arbustivas, as dicotiledôneas, e principalmente nas amostras superficiais do solo. Então, a quantidade de fitólitos de gramíneas e de arbóreas arbustivas e dicotiledôneas aumenta o crescimento das ciperáceas no material transportado pelas formigas. Os resultados obtidos, ainda que incipientes, permitem que a assembleia de fitólitos incorporada ao horizonte superficial do solo reflete a vegetação de mata sobrejacente ao perfil. As assembleias identificadas em cada grupo de material analisado apresentaram diferença na proporção das categorias de morfotipo das famílias das plantas. Então, essa diferença pode estar relacionada ao estágio de alteração do material forrageado pelas formigas cortadeiras, do formigueiro estudado e a ação dos outros grupos da macrofauna do perfil do solo. Então, esses estudos complementares estão sendo realizados para comparar a distribuição vertical da assembleia de fitólitos do perfil com os materiais de formigueiro para avaliar a influência na formação da assembleia fóssil do perfil. Wanda Pietrowski
E a Associação Técnica da Indústrias de Mandioca do Paraná, TIMOP, que ajudou com a abertura do perfil de estudo. E, respectivamente, pelo contrato e autorização do uso da área. Então, ao CNPq também, pela concessão da Bolsa de Iniciação. Muito obrigada.